bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, meu nome é Danilo Ramalho, sou o professor de Física de vocês. Fiquem espertos porque está começando mais uma aula. Essa nossa quarta aula foi construída com base no livro didático de vocês. Não esqueçam de deixá-lo aí ao lado e utilizar sempre que necessário para recorrer ao conteúdo e também para fazer as tarefas que serão recomendadas no final desta aula. Vamos lá! Essa é a nossa segunda aula sobre o tema unidades de medidas. Então, vamos lá! Coloquei aqui novamente para vocês o conceito de grandezas físicas já estudado nas nossas outras aulas. Bom, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, associando-se um valor numérico a uma unidade de medida. Dá-se a isso, então, o nome de grandeza física. Bom, temos exemplos de grandeza, a massa, o tempo, o comprimento, e para que se apresente esses valores dessas grandezas físicas com clareza, é necessário que nós usemos as unidades de medidas. Para se medir tempo, existem muitas unidades de medidas, como nós também já vimos, o segundo, minuto, hora, dia, mês, enfim. A massa, quilograma, grama, tonelada, comprimento, centímetro, milímetro, metro, quilômetro. Existem muitas unidades de medidas que são as formas de se medir essas grandezas. Então eu coloquei essa tela aqui para gente, só para que a gente fique atento, para que não esqueça esses conceitos de grandeza física e de unidade física já estudado nas nossas aulas anteriores. E aqui novamente também aquela tabela apresentada na aula passada que fala sobre o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Nós vimos nas aulas passadas que o Sistema Internacional de Unidades e Medidas ele foi criado para facilitar, para universalizar as formas de medição das nossas grandezas físicas, né? E esse Sistema Internacional de Unidades e Medidas ele apresenta uma unidade como sendo a oficial, uma unidade que deve ser utilizada pelo mundo inteiro para se medir determinada grandeza. A exemplo disso, nós temos aqui o tempo, que deve ser medido em segundos, de acordo com o SI, de acordo com o Sistema Internacional. Temos o comprimento, que deve ser medido em metros, a massa, que deve ser medida em quilograma, corrente elétrica medida em ampere, e a temperatura em Kelvin, quantidade de matéria em mol e a intensidade luminosa em candela. Isso daqui são alguns exemplos das unidades de medidas utilizadas pelo Sistema Internacional de Unidades e Medidas que a gente precisa saber para os nossos estudos, em especial o estudo dessa aula, tá ok? Mesmo que eu tenha apresentado para vocês na tela anterior uma tabela com várias unidades de medida, nessa nossa aula nós iremos nos ater a apenas 3 grandezas físicas e as suas unidades de medidas oficial no Sistema Internacional. As grandezas são tempo, comprimento e massa. Nós iremos estudar apenas essas 3 grandezas porque para esse nível é o que nós iremos utilizar bastante. Nesse nosso estudo de física do primeiro ano, nós iremos utilizar bastante as unidades tempo, as grandezas, perdão, tempo, comprimento e massa. Identificar quais são as unidades padrão no Sistema Internacional, no SI, e saber fazer as transformações de uma unidade que não é padrão para o SI para a sua unidade padrão. É o que nós iremos ver a partir de agora. Antes, nós iremos conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas grandezas físicas aí, sobre o tempo, sobre o comprimento e sobre a massa. O tempo. Bom, é utilizado para medir a duração de eventos, entre os quais destacam-se o ano, o dia, a hora, a vida de uma pessoa. Então, esses são os eventos que são medidos por meio do tempo. Além desses, claro, a gente usa muito mais a semana, o mês, o bimestre, o semestre, o século, enfim. Então, o tempo serve para fazer essa medição de duração de eventos. E a gente tem muitas unidades de medida para se medir tempo. Algumas relacionadas aqui, mas vocês sabem que a gente também mede o tempo em segundos, em minutos, né, em semanas, como eu falei anteriormente. Então, o tempo é uma grandeza utilizada para fazer medições de eventos.
No Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a unidade padrão para se medir tempo é o segundo, e ele é representado pela letra S minúscula. Bom, mas nós também podemos usar a unidade de medida minuto, que é igual a 60 segundos, a unidade de medida hora, que é igual a 60 minutos, e 60 minutos é igual a 3.600 segundos. Então percebam que se apresenta aqui a unidade de medida em que nós costumamos utilizar, que é o minuto, e se transforma ela para a unidade padrão do Sistema Internacional, que é o segundo. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Mas a hora é também muito utilizada durante o nosso dia. Essa hora, todo mundo sabe, tem 60 minutos, mas se nós formos transformar essa hora para a unidade padrão no Sistema Internacional, que é os segundos, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, a cada 1 hora passam aí 3.600 segundos. O segundo é a unidade padrão, mas a gente utiliza bastante essas aqui e essas informações de que 1 minuto tem 60 segundos e que 1 hora tem 3.600 segundos, elas são informações bastante importantes que a gente vai precisar aí para o nosso estudo. O tempo foi inicialmente medido a partir da duração do dia, sendo ele dividido em 24 partes que correspondiam às 24 horas, utilizando-se a sombra projetada pela luz do Sol. Inicialmente, nós utilizávamos para a medição de tempo um relógio muito semelhante a esse daqui, que seria um relógio de sol. Esse relógio de sol ele era dividido em 24 partes e ele fazia aqui o aproveitamento dessa sombra que o Sol criava nesse relógio para fazer a marcação do tempo. Como o relógio do Sol não funcionava à noite, obviamente porque o Sol não estava aposto no céu, foram inventados os relógios de água, clepsidras, e mais tarde os relógios de areia, as famosas amponetas. E aí nós temos aqui duas imagens, uma que é a imagem de um relógio de água e o outro que é um relógio de areia, a amponeta. Então eles utilizam de uma proporção aí da vazão de água ou vazão de areia para fazer a medição do tempo, uma vez que à noite os relógios de sol não podiam ser utilizados. Obviamente vocês sabem por quê. Então é isso. Depois de 1500 d.C., foi inventado o relógio a partir da oscilação padronizadas, como o pulsar do coração, por exemplo. O segundo correspondeu a 86.400 partes do dia. Então, era uma de 86.400 partes de um dia todo. Essa relação de 1 para 86.400 partes de um dia é a proporção de um segundo. Um segundo ele tem um dia, perdão, tem 86.400 segundos. Então, um segundo era 1 dividido por essa quantidade total de segundos aí do dia. Esse daqui é um exemplo de um relógio que utiliza de oscilação padronizada. Ele tem aqui um pêndulo que oscila para um lado e para o outro, e esse pêndulo é quem faz a marcação de cada segundo. Então, a partir de 1500 aí depois de Cristo, começa a se utilizar esses relógios também muito conhecidos, que fazem oscilações, oscilações padronizadas, constantes, frequentes, e que fazem marcação do tempo. É claro que não é tão preciso assim, mas como os nossos relógios, eles nos atendem muito bem. Finalmente, foi criado um tipo de relógio que não atrasa. É o relógio atômico. Para que dois relógios atômicos difiram em 1 segundo, são necessários cerca de 6.000 anos. Bom, esses dois relógios aqui, demonstrados nas imagens, são um dos relógios mais precisos que nós temos. São os relógios mais precisos que nós temos. São os relógios atômicos. Eles também utilizam de oscilações, mas aqui não é um pêndulo que se movimenta. Aqui é a oscilação, a pulsação de um átomo, a oscilação de um átomo de césio em especial. Esses relógios são os relógios mais precisos do mundo, e como vocês viram, eles levam 6.000 anos para que atrase aí 1 minuto no seu tempo. Logo, eles são os relógios que nós utilizamos constantemente, aí, claro que não no pulso, mas que são os relógios que orientam o nosso tempo atualmente. Eles são muito precisos e passaram aí por uma modernização. Na primeira imagem vocês podem ver um relógio atômico bastante antigo e com uma estrutura muito grande. E aqui na imagem à sua direita
vocês veem um relógio atômico mais recente, mais novo, mais moderno, que tem uma estrutura um pouco menor e que demonstra aqui, ó, de forma precisa o tempo. Ele demonstra nessa tela aqui, ó, abaixo, e também na tela acima o tempo com mais precisão. Então os nossos relógios, apesar de parecerem muito bons, eles ainda apresentam alguns atrasos, algumas distorção no tempo com o passar do tempo. Os relógios atômicos são relógios que conseguem manter a precisão da hora, a precisão da contagem do tempo por muito mais tempo. Eles são relógios muito mais precisos. São, portanto, os relógios atômicos. Atenção aqui, gente. Falei para vocês que no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, o tempo é medido em segundos. Mas o que é esse segundo? Bom, o segundo, com esse novo padrão, passa a ser definido como o tempo necessário para que 9.192.631.770 oscilações luminosas emitidas por um átomo de césio. Eu falei para vocês que esses aqui são os relógios mais precisos, os relógios atômicos, e que eles usam da oscilação luminosa que são emitidas por átomos de césio. Um segundo é o tempo que um átomo de césio oscila, irradia essa quantidade de vezes aqui, que são 9.192.631.770 oscilações a cada 1 segundo. E essa daqui é a medida oficial para 1 segundo. Então, quando se deseja calcular 1 segundo utilizando-se um relógio atômico, esse 1 segundo ele é contado a cada marcação dessa quantidade aqui de oscilação de radiação dos átomos de césio. Então, isso daqui é um dado técnico que talvez vocês não conhecessem ainda, mas que vale a pena a gente apresentar aqui na nossa aula. Então, essa daqui é a quantidade de oscilação que ocorre a cada 1 segundo. E é assim que é feita a marcação nos nossos relógios atômicos, que, como eu falei, são os relógios mais precisos que nós temos atualmente. Agora vamos falar sobre o comprimento. A unidade designada por comprimento serve para expressar distâncias, alturas, larguras, diâmetros. Você já deve ter utilizado com certeza um instrumento como a régua, por exemplo, como a fita métrica, como a trena, para medir desses comprimentos aqui de distância, de altura, de largura, de diâmetro, enfim. Nós utilizamos bastante isso, não só no nosso dia a dia, nas nossas expressões, também no comércio. Então, é se utilizado bastante essas unidades de medidas para se medir o comprimento. Que unidades são essas? Centímetro, milímetro, metro, quilômetro. Nós utilizamos bastante dessas unidades para medir a grandeza, comprimento e verificar valores de altura, de distância, de largura, de diâmetro, enfim. Agora, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a unidade para o comprimento é o metro, e ele é representado pela letra minúscula m. Mas nós também podemos utilizar o quilômetro, ele é bastante utilizado inclusive nos velocímetros do nosso carro, das nossas motos, enfim. O quilômetro ele corresponde a 100 metros. O centímetro também é muito utilizado nas nossas réguas, por exemplo. 1 centímetro corresponde a 1 dividido para 100 metros. Que foi representado ao lado aqui como notação científica. O milímetro, também utilizado pelas nossas réguas, é o valor de 1 dividido para 1000 metros. O micrômetro, aqui representado por micrometro, né, micrômetro, é a relação entre 1 dividido para esse valor de 1 milhão de metros. E é basicamente isso. Nós temos aqui a unidade padrão, que é o metro, e nós temos alguns submúltiplos. O quilômetro nós utilizamos bastante, e é importante saber que 1 quilômetro tem 1000 metros. O centímetro, que nós também utilizamos muito, e é muito importante saber que o centímetro é 1 dividido para 100 metros. Ok? Bom,
Assim como o tempo, como o segundo, tem uma medição oficial, que como eu falei para vocês nas telas anteriores, o segundo é registrado a partir da oscilação do átomo de césio, também o comprimento tem suas medidas oficiais. O que é então um metro, que é o padrão do sistema internacional? Bom, o metro, desde 1983 até hoje, ele passou a ser considerado a distância que a luz percorre no intervalo de tempo de 1 dividido aqui para 299.792.458 segundos. Então, a distância que a luz percorre nesse tempo aqui, nesse intervalo de tempo, é considerado 1 metro. Então, se eu quiser medir 1 metro, eu vou ter que utilizar um instrumento que faça essa medição aí e identifique a distância que a luz percorre nesse intervalo de tempo. Essa distância percorrida pela luz nesse intervalo de tempo é a medida padrão oficial para o metro. É claro que nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente não está fazendo essa medição de metro a partir do tempo. A gente mede o tempo a partir de uma medida que a gente já tem, aí a fita métrica, né, a própria régua, que já tem a marcação exata do que é um metro. Essa informação que eu estou apresentando para vocês aqui é apenas a nível de conhecimento. Falando agora de massa. Bom, a massa, grandeza utilizada para informar a resistência que um corpo tem para alterar o seu estado de movimento. Bom, eu coloquei aqui uma imagem que representa objetos com diferentes massas. Quem nunca viu isso, né? Bom, a massa é essa quantidade de matéria aí, essa característica do material em apresentar resistência para alterar o seu estado de movimento. É sobre a massa que nós iremos conversar com um pouco mais agora, um pouco mais detalhado e um pouco com mais calma. Olha lá então. No Sistema Internacional de Unidades e Medidas, o quilograma é a unidade oficial para representar a massa, e ele é representado pela letra kg. Mas, apesar de o quilograma ser a unidade oficial, no nosso dia a dia nós utilizamos outras unidades de medida, como por exemplo a tonelada. E é importante saber que uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Utilizamos também a grama. É importante saber que a grama é 1 dividido para 1.000 quilogramas. É uma parte de 1.000 quilogramas. É importante também sabermos, nós utilizamos bastante miligrama, talvez um pouquinho menos do que a grama e a tonelada, mas nós utilizamos também a miligrama. É importante saber que o miligrama é uma parte de 1 milhão aí de quilogramas. Então, essas aqui são unidades que não são oficiais, a tonelada, a grama e miligrama, não são padrões para o SI, porque o padrão no SI é apenas o quilograma, mas que são unidades que nós utilizamos no nosso dia a dia e que é importante ficarmos atentos para elas, ok? Não precisa que vocês decorem esses valores ainda, tá certo? Mas e a medição oficial do quilograma? O que é um quilograma? Bom, a massa padrão corresponde a um bloco de platina irradiada conservada na França. Nós temos no nosso dia a dia nossas balanças que fazem com precisão o cálculo de 1 quilograma, por exemplo. Mas a massa que representa esse valor, ela é uma massa que foi criada pelo Sistema Internacional de Unidades e Medidas e que está conservada na França. Essa porção de matéria aqui, essa porção desse bloco de platina, ele é o padrão para 1 quilograma. Então, essa quantidade de massa dessa matéria, da platina, é o que nós temos como padrão para 1 quilograma e é o que foi aí utilizado para se fazer, aferir os valores de quilogramas que nós conhecemos hoje nas outras balanças, nos outros materiais, enfim. Alguns países utilizam ainda a libra como padrão de massa. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum nós vermos a utilização das balanças reguladas em libra e não em quilograma, como aqui no Brasil. A relação entre a libra e a quilograma é a seguinte: uma libra é igual a 454 gramas. Então essa é uma relação que vocês não precisam aprender, não precisam decorar por enquanto, mas é uma relação muito importante para quem aí tem algum interesse, assiste séries americanas, filmes americanos, programas americanos e costumam ver a utilização de uma grandeza de uma unidade de medida que é a libra, que não é utilizada muito aqui no Brasil, mas que tem essa relação com a grama. Uma libra
é igual a 454 gramas. Ok? Recomendações. Pessoal, estou deixando uma tarefa aqui para vocês, mas essa é uma tarefa bem light também. Bom, é uma tarefa de fixação que vai ajudar vocês a compreenderem um pouco melhor os temas estudados até aqui, e é uma leitura do texto O Sistema Internacional de Unidades. Esse texto encontra-se na página 4 do livro de vocês. É uma leitura que, como eu falei, vai fazer uma fixação do conteúdo trabalhado hoje e vai ajudar bastante vocês a compreender um pouco do que nós falamos aqui e a conhecer um pouco outros aspectos aí com mais calma e com mais detalhes, tá certo? Empenho na tarefa de vocês. Façam uma boa leitura, façam uma leitura silenciosa, façam uma leitura em um espaço tranquilo e silencioso para que vocês absorvam o máximo possível desse texto, tá certo?